Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela escolha, pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Yane? Exatamente. Estou muito feliz de estar aqui e de estar nesse tempo tão especial aqui com vocês. Então, e a gente hoje nós vamos conversar, nossa pauta vai ser uma pergunta. Eu tenho comparado a minha história com a dos outros. A nossa história de vida, né? Independente, queridos, do momento da sua vida, seja no começo da história, como adolescente, talvez como no meio da história ou quase perto do final da história, todo mundo tem uma história de vida, né? Todo mundo. É interessante saber história de vida dos outros? Você gosta? Eu gosto. Eu gosto e lá em casa nós cultivamos muito isso de histórias e trazemos histórias dos avós, dos pais. Eu também gosto demais, porque histórias sempre são interessantes. Nesta vida que nós vivemos, nesse planeta Terra imperfeito, sempre não tem histórias muito lineares, Exato. né? E eu sempre digo que boas histórias precisa ter um pouquinho de tudo. Precisa ter emoção, precisa ter momentos de tristeza, de superação, de alegria, enfim, né? Tem histórias com finais felizes e outras nem tanto, a gente sabe. Mas você acha que é interessante, em algum momento, a gente dar uma paradinha, como nós estamos fazendo agora, e refletir sobre a nossa história? Eu acho muito importante, né? Até porque com as nossas histórias e com as histórias que nós ouvimos, a gente tem muita lição a tirar para a nossa vida, né? A aplicação na nossa vida para que a gente possa construir a nossa história para frente. Sabe por quê? Porque por melhor que esteja indo a nossa história, se a gente para um minuto para refletir sobre ela, às vezes a gente tem a oportunidade de consertar alguma coisa, né? Principalmente para nós cristãos. A história que nós estamos vivendo é a história que Deus desejou para nós, né? Exato. Tem isso, né? Tem isso também. É tão interessante, né? Porque Deus realmente tem um plano, um propósito, né? Tem um chamado para nós. Então, parar e refletir e deixar o piloto automático, né? É importante para a gente refletir sobre aquilo. Sim, porque às vezes são nesses momentos que a gente pode perceber alguma dessas coisas assim. E também porque tem histórias, eu entendo que tem histórias difíceis de serem contadas, né? Tem pessoas que têm dificuldade de contar uma história até aqui, porque às vezes ela não encontra palavras para descrever o quão ruim mesmo é a história dela, né? Sim. Tem histórias muito ruins, nem né, do jeito que nós temos histórias de sucesso e de outras coisas, mas às vezes a gente acaba classificando as nossas histórias, né? Deu certo essa não deu. É verdade. E uma coisa, queridos, aquilo que é bom na tua história, às vezes não tem a ver comigo, né? Pode ter dado, você vai querer me contar uma história de quanto o teu casamento é bom, e aquilo que você faz não tem a ver com o que eu possa fazer, né? Exatamente. São duas histórias, né? Importante. Sempre, mesmo que sejam de sucesso ou bem-sucedida, cópias, né? Mas o que é que impede também, porque quando a gente está falando de contar as nossas histórias, de falar, o nosso objetivo sempre é assim, é focar naquilo que é melhor para elas. Porque a gente não é responsável pelo início da nossa história. Você não escolheu ser bonita desse jeito, né? Esse foi um presente de Deus, né? Não foi não, né? Mas é assim, você não escolheu a família que você ia nascer, o tamanho que você ia ter, né? O começo da nossa história não é escolhido por nós. A gente cai em determinada família e pronto. Agora, daí para frente, quando a gente começa a caminhar, é conosco. É verdade. Eu sou responsável. E eu gosto sempre de perguntar uma coisa. Você é o dono da sua história? Pois é. Nós temos, né? Nós temos o Senhor que é o dono e está no controle de todas as coisas, mas dentro do controle supremo de Deus existe o nosso, né? As nossas atitudes, a nossa responsabilidade dentro da construção da nossa história. Com certeza. E a pergunta é,
é você que está fazendo isso ou você está permitindo que alguém faça isso por você? Porque não tem isso também? Tem muito, né? Às vezes a gente acaba entregando esse controle para alguém. Para alguém, para alguém. E quando a gente para conversar sobre isso, às vezes é isso que pode aparecer. Mas essa história que eu estou contando está dependendo de quem? Para quem eu entreguei? E são tantas possibilidades de entregar, né? Exato. Hoje nós conversávamos, bem por acaso, independente da pauta, no almoço, uma coisa que falou assim, a profissão que eu escolhi não tinha a ver comigo. Foi imposição do meu pai. Ele foi conversando tanto, que me fez fazer uma faculdade que eu não queria entrar numa profissão, não queria, até que um dia também parou para uma reflexão como essa e muda o rumo. Sim. Né? E exatamente, né? Isso em relação à profissão acontece muito, né, Mirtz? Muita gente vai e começa a fazer uma faculdade porque o pai falou, porque a mãe pediu, né? E daí não é aquilo que ele está construindo, que a pessoa... Agora, essas até são coisas fáceis da gente retomar e consertar, né? Mas quando você entrega, faz outro tipo de entrega, às vezes, aí é mais difícil. Como é que você vai, né? Hoje a gente tem histórias de vida controlada por, não pela pessoa, mas controlada independente pelos pais. Tem histórias controladas por filhos. Exato. Hoje nós temos filhos que controlam a vida que pais possam ter, né? Exatamente. E a gente precisa parar um pouquinho para perguntar assim, e a minha história? Como é que eu estou construindo a minha história? Eu tenho modelo, eu tenho alvo, eu tenho foco, eu tenho mentores. Nós temos um manual de vida, Exato. que é a palavra de Deus, mas nós estamos construindo em cima dela? Pois é. Será que a gente está, né, investindo tempo para construir em cima dela? Porque às vezes a gente ouve falar e a gente fala que está, mas será que nós estamos investindo tempo para conhecer, né, aquilo que o Senhor tem a nos dizer sobre a história da nossa vida? Pois é, porque isso é uma coisa interessante. As pessoas falam mesmo. Eu sou cristão, eu estou construindo a minha vida fundamentada em base cristã. Eu sempre pergunto, será? Aonde é que a gente vai ver que isso não é verdade? Né? Como é que a gente vai ver? Eu não sei, eu gosto de fazer perguntas, assim, já que nós estamos refletindo aqui, você vai refletir aí conosco, né? Você tem... quem é modelo para você? Né? Quem é modelo? Fora o nosso manual de vida, como ela já disse, o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo, né? Ele contou muitas histórias quando veio aqui. Aliás, ele contou uma história de amor incrível, né? Uma história de amor, ele morreu por nós, né? E eu não sei como é que nós estamos, como é que você está construindo a sua história. O que é que impede de se construir uma boa história? Tem tantas coisas, mas o nosso tempo também não é tão grande assim. Então, nós vamos falar de algumas coisas que eu acho que impede a gente contar uma boa história mesmo, né? História real. História real, história das nossas vidas. Porque as histórias, mesmo as de romance, elas sempre têm uma verossimilhança, né? Elas sempre são baseadas em alguma coisa que aconteceu. Porque senão é muita fantasia, não atrai ninguém, né? É verdade. Então, às vezes, o que é que impede, quais são ou os valores, ou como é que eu olho? Uma das coisas que a gente quer conversar com você é olhando para a nossa história a partir da comparação, que foi a pergunta que eu disse. Você compara a tua vida com a dos outros? É comum isso? Ou você conhece pessoas que comparam? Qual é o dano que isso traz? Eu vejo que é natural, né, do ser humano, nós somos propensos a isso, tendenciosos a isso, né? A comparação, né? E existe sim um padrão a ser seguido, né? Existe, a gente vê Paulo na Bíblia falando que ele mesmo, né, fala para que a gente possa imitá-lo, porque ele está imitando a Cristo. Então, a gente saber com quem nós estamos comparando, com quem está sendo esse modelo para que a gente possa seguir. Alguma pessoa que você veja, mas nós temos que buscar com que essa referência esteja alinhada às verdades e aos padrões de Cristo, né? Então, isso é importante. A comparação, ela é saudável se for dentro... Correta, né? Correta e dentro desse padrão. Porque a comparação com aquela ponta
com o objetivo de determinar a sua vida, ela tem alguns riscos. Se você comparar com a vida do outro, comparar com o seu vizinho, o seu colega de trabalho, enfim, qualquer outro, qual é o tipo de vida que ele tem? Se você comparar e achar a sua vida menos do que a dele, mas no que e onde? Não tem isso? Porque nós estamos falando em parâmetros Sim. ideais, né? Exatamente. E também, né, e é muito interessante, Mirtz, porque às vezes nós comparamos com aquilo que vemos, por exemplo, nas redes sociais, sendo que muitas vezes aquilo não é a realidade da pessoa, né? Aquilo que a pessoa posta ali nas redes sociais, por exemplo, que é tido como um padrão de comparação para muita gente. Para muita gente. Né? Só que, na verdade, a pessoa está comparando com algo que não é real. Né? A vida da pessoa não se resume àquilo ali. Ela vai postar a foto do almoço que está preparado, não arroz, feijão, né? Simples com um ovo em cima. Então, assim, dentro de uma realidade, e às vezes o que acontece? Nós sofremos porque nós estamos comparando a nossa vida e querendo colocar aquela referência, aquele padrão, sendo que aquilo não é real e nunca vai ser. Sabe, e mesmo que ela esteja aparentemente apoiada em valores cristãos, porque a gente conhece isso, seguidores. E outra coisa, o que você vê numa rede social são recortes, não é? E você se ilude por recortes, sabe? Recortes ótimos quando selecionados, bem recortes. Selecionados mesmo, né? E bonito e, Sim. né? E como você disse, até um prato bonito. Mas será que essa é a realidade nossa de todos os dias da nossa história? Sim. Né? Eu gosto da comparação de comida hoje, postas, faz um monte de coisa. Será que nós, no natural, nós conseguimos todo dia isso, né? Para achar que isso é um valor? Um valor legal é realmente você oferecer para sua família uma boa comida. Exato. Uma comida saudável, que vai nutri-la de maneira suprir todas as necessidades, né? E também de acordo com o padrão que você tem. Sim. Fora disso, é ilusório mesmo. Exatamente. Né? Exatamente. Claro que a gente vai ter os dias, não tem aquele dia que você pode acordar e falar, hoje eu tenho todo o tempo do mundo para preparar aquela comida, né? Exatamente. Sabe, queridos, mas a recomendação bíblica para comparação. 2 Coríntios 10, 12 diz assim, Paulo falando, não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que recomendam a si mesmo, mas estes, medindo-se e comparando consigo mesmo, mostram não ter entendimento. Então, essa é uma orientação, né, de Paulo. Paulo está dizendo assim, olha, em termos de comparação, não se recomende muito, né? E hoje nós temos uma cultura que faz isso direto, o tempo todo. Verdade. Né? E Paulo diz, qual é o risco de você se recomendar? Queridos, o valor, ele diz assim, eles mostram que não tem entendimento. Né? E a comparação sempre vai resultar nisso. Quando eu for me comparar com alguém, eu vou ter dois tipos de sentimento. Ou eu vou me sentir muito acima daquilo que eu estou comparando, ou muito abaixo. Qual vai ser o maior problema disso? Pois é. Né? O problema exatamente. E o problema está nos dois extremos. Né? Nos dois extremos, sabe? Não tem jeito. Porque ou você vai se sentir muito orgulhoso de ser tão superior àquela, e orgulho é pecado, né? Sim. Ou você vai se sentir tão miserável, né? Que nada na palavra endossa isso para você, né? É o que Paulo fala lá em Romanos, ele fala para a gente não se achar além nem aquém daquilo que a gente... convém, daquilo que convém. Sabe, e é um policiamento que hoje, nos tempos de hoje, não é tão simples e tão fácil de fazer, né? Tantas coisas nos atraem. Mas eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta logo para fechar essa conversa. Estamos de volta e nós estamos falando da nossa história e de talvez problemas que possamos encontrar ao olhar para a nossa história, de comparar com outras histórias, né? A gente fechou o primeiro bloco com Paulo dizendo que uma coisa que a gente não pode, em termos de comparação, é nos recomendar, sabe? É o que a gente diria assim, se achar, tá? Aí as pessoas podem perguntar, mas eu não devo celebrar aquilo que eu sou boa? Claro que deve, né? Sim.
sabe? Porque tem áreas da sua vida que realmente você é melhor do que muitos, Sim. né? E o interessante, né, Mirtz, é justamente celebrar, mas sabendo de onde é a fonte, né? Pois Sabendo é. que toda boa dádiva e todo dom perfeito provém do alto. A falha vai estar aí quando você achar que você é boa assim, pelos seus próprios Exato, méritos, né? exatamente. Porque é bom mesmo celebrar. E Paulo diz só que não se recomende, porque isso, quem vai testificar isso são as pessoas que convivem com você, né? Exatamente, aquilo, né, que diz assim, a palavra fala, seja o outro que te louve, não a tua própria boca, né? Que seja o outro mesmo. Sabe? Aí você vai ser reconhecido. Claro, porque a gente precisa, às vezes, de reconhecimento para incentivo. É muito bom. É muito bom alguém falar assim, nossa, o que você faz é bom, me faz crescer e tudo mais. A glória de Deus e a alegria é nossa, né? Mas a recomendação assim, é você não realmente achar que você... todas essas coisas se devem só a você mesma, né? E tem histórias assim. Nós estamos falando de histórias, de pessoas que contam histórias dizendo eu me fiz sozinho, fui eu. Não tem umas histórias assim, tem né? muito. Focada no eu. Né? Focado no egoísmo, eu. aí você veja tudo no ego, no No ego e egoísmo. tudo mais. E chegou lá, né? E hoje nós falamos, principalmente por conta das mídias, nós acabamos, querendo ou não, de tudo aquilo que a gente vê, tendo impressões dessas pessoas, mesmo que erradas, que ficam valendo, né? Exatamente. Que ficam valendo. É até interessante quando você conhece alguém que você viu muito nas redes, né? Não tem assim, eu seguia você, agora eu estou te conhecendo, e você andar um pouco com ela. Quando eu digo andar, é andar mesmo, sim, né? Sim. Eles chamam de comer junto, enfim, fazer essas coisas. E, de repente, você perceber pessoas completamente diferentes, né? Exatamente. E, às vezes, hoje, né, por causa disso mesmo, das redes sociais, de tudo isso, às vezes nós criamos uma imagem de uma pessoa e a pessoa não é aquilo, né? Às vezes, nós trazemos para nós um padrão de sucesso, por exemplo. E a pessoa, aos nossos olhos, é uma pessoa de sucesso quando tem muitos números, né? Quando está diante de muito... Mas isso não é o padrão de sucesso de Deus, né? O padrão de sucesso de Deus é a obediência, aquilo que Ele tem proposto. E fora ainda que talvez aquele sucesso não seja o seu, não seja um de realização sua, né? Tem tantas coisas assim. Então, e outra coisa a respeito de valores, né? Paulo fala assim, é falta de entendimento. Ele disse, se você fizer isso. Eu quero ler para você outra ordenança de Paulo, que está em Filipenses 3, começando no 7, diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor a Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas à superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. Uau, gente, essa é uma mudança de valores e uma comparação perfeita. Paulo está comparando a vida que ele tinha antes e a que ele tem agora. Exatamente. Que tipo de vida ele tinha antes? Era tão ruim assim? Pois é, ele tinha, né, tudo aquilo que uma pessoa podia almejar, ele tinha conquistado. Ele tinha todos os certificados, ele falava o idioma, ele tinha... É o top. Ele estava falando de uma vida quase que perfeita. Para a época, ele era o cara da época dele. Verdade. Né? Era o cara da época dele. Ele diz, olha, ele fala da linhagem dele, hebreus e hebreus. Ele falou, gente, eu não sou um qualquer, não. Eu vim de família com nome, enfim, ele tinha uma descendência, e ele faz uma comparação daquela vida, desta vida que nós estamos falando, com a que ele leva hoje, e ele considera toda aquela vida como esterco. Nossa. Né? Chegar a uma conclusão dessa. Por quê? Por amor a Cristo, né? Pelo conhecimento e a superioridade de quem é Cristo. Exatamente. Né? Eu não sei se você nasceu em berço cristão, não é até bom colocar. Tem um marco, sua vida antes e depois de Cristo? Tem,
Com certeza. Dá para fazer uma boa Dá comparação? bastante, muito, né? Eu era acostumada, eu vinha de uma família religiosa, né? Mas que não tinha relacionamento com o Senhor. Nós íamos à missa, né? Íamos à missa de vez em quando. Tinha uma Bíblia aberta muito bonita na sala, com as páginas douradas. Nunca peguei naquela Bíblia. Mas eu falava que eu era, né? Falava tudo. Mas nunca, não tinha um relacionamento com Deus. Até esse texto, né, que fala que Paulo, quando ele conheceu a Cristo, e o conhecimento de Cristo, ele está diretamente ligado ao relacionamento que temos com Ele. Então, conhecer a Deus não é ouvir falar sobre Ele. O conhecer a Deus significa relacionar-se com Ele. Andar com Ele é fazer o que Ele Então, eu não pede. tinha nada. Então, existe realmente uma mudança total, antes e depois de andar com Ele. Pois é, a gente tem isso, sabe? Então, na nossa história, eu acho que o marco da nossa história, o que vai fazer para nós a diferença é quando o conhecemos e o tornamos Senhor da nossa vida, né? E esse senhorio quem é Senhor manda. Então, a gente já começa a abrir mão de um controle que a gente nem tem, né? Eu gosto de dizer, Mirtz, que o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, né? Para aqueles que realmente o entendem, né? E que caminham com o Senhor, ele é o Senhor. E às vezes nós dizemos que ele é o Senhor, mas o tratamos como se ele fosse servo. Né? Há quem acha que Deus é o seu servo e não o seu Senhor. Como assim? Quando as pessoas o tempo todo estão só pedindo coisas para Deus, mas Deus faz isso ou não faz. Se Deus não fizer, fica de mal com Deus e se afasta de Deus. Não, ele é o seu Senhor, ele não é o seu servo. Sabe, queridos? Então, nessa nossa história, né, o que vale a pena mesmo, a gente está falando agora, é quando ela tem um marco, que é esse encontro com Deus. Porque mesmo que você tenha nascido num lar cristão, desde bebê tem ouvido histórias, tem que chegar um dia onde, na sua maturidade, você diga, eu também quero isso. Né? Nossa, isso é demais, Mirtz. Eu lembro muito dos meus filhos, né? E a minha filha, no tempo de testemunho dela, ela fala exatamente, né? Eu conhecia Deus, antes era o Deus dos meus pais, hoje ele é o meu Deus. Né? Ele se apresenta agora, ele é o meu Deus. E isso é muito maravilhoso mesmo, esse marco onde nós entendemos que ele é o meu Senhor. Sabe? Então, nós estamos falando de história e estamos falando de comparação que dificulta essa história, né? Então, nós vivemos num mundo, primeiro que nós vivemos num mundo que não é justo. Todo mundo sabe que esse mundo não é justo. Então, comparações nem cabe quando não há um parâmetro de justiça natural, né? O único que sabe de todas as coisas é o próprio Deus. Paulo ainda, em 2 Coríntios 10, 12, diz assim, não ousamos classificar-nos com os que se recomendam a si mesmo, como eu já disse para você. A gente corre risco, sim, sabe? Quando a gente tem um conceito muito maior, né, comparando com os outros, porque dependendo com quem você anda também, né? Tem pessoas que gostam de andar e se sentem bem quando ela se acha acima de todas elas. O que ela está crescendo? Pois é. Né? E então são buscas, são assim, arrogância até, sabe? Que faz bem, né? Agora é João que vai dizer. João 5,44 vai dizer o seguinte: como podeis crer, vós que recebeis glória um dos outros e não buscai a glória que vem do único Deus? Aquela comparação que só faz bem quando você recebe elogios, quando você se acha aceito por outras pessoas, né? Sabe, queridos, sempre que a gente coloca pessoas definindo a nossa qualidade de vida, nós estamos deixando Deus de lado. Exatamente. Colocamos a pessoa como sendo o nosso padrão. Né? E Cristo, quando veio, ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Quando eu deixo pessoas definirem o que é bom para mim, ou conceitos assim, eu esqueço das declarações que Deus tem a respeito da minha história, né? Verdade. E acabo não vivendo nem desfrutando aquilo que Deus tem, né, para nós. Sabe por quê? Eu até acho... Vamos pensar juntos assim. Você pode estar até contando uma boa história,
Mas é a história que Deus planejou para você? A gente não tem que se questionar isso também, Sim. né? Porque tem pessoas, né? E eu já ouvi falar assim, eu ouvi bem dessa maneira que eu vou falar para você. Nossa, gente, mas eu conheço ele. Ele é uma pessoa honesta, uma pessoa generosa, enfim, faz 1000 elogios, tudo, não tem problema, não incorre em erros, ou nada. Aí vira e fala para mim, só falta aceitar a Cristo. Ué, falta tudo. Falta tudo. Porque se não tem Cristo, não tem Né? nada, né? Sabe, porque essas coisas, mesmo que boazinhas na sua história, porque se a nossa história, eu penso assim, se a nossa história terminasse aqui, o dia que a gente vai, porque todo mundo vai morrer, isso é certo, né? Se terminasse nessa hora, estava valendo qualquer coisa, nem precisava conversar sobre isso, né? Sim. Né? Só que não termina aqui, né? A gente constrói aqui a nossa história, a gente começa a construir aqui, sabe? E às vezes a gente, nessa comparação, nós vamos ter erros e acertos na nossa história. E nem sempre é ruim. Você conhece pessoas que já erraram por serem boazinhas demais? Já. E às vezes é interessante, porque às vezes a pessoa traz uma situação e uma identidade falsa de humildade, dizendo que é boazinha demais, que permite tudo. Só que, na verdade, isso daqui está encobrindo um orgulho do coração da pessoa. Também tem o orgulho, tem. E os bonzinhos que contam a história. Sabe quem eu acho que era bonzinho na história da Bíblia? Né? Abraão. Abraão era bonzinho. Sabe, ele queria o bem de todo mundo, porque quando Deus dá uma ordem para ele dizendo assim, sai da tua terra, sai da tua parentela e anda. Está escrito assim, que Abraão obedeceu e levou o sobrinho com ele. Ele levou porque você acha que ele estava desobedecendo a Deus afrontosamente? Não, ele era bonzinho. Né? Pacificador. Né? Então a gente erra por ser bom também. Sim, né? Exatamente. Sabe? Então comparar essas comparações, né? Sabe, queridos, a nossa vida, a nossa história, ela tem que ser, nós temos que parar assim e conversar um pouquinho sobre essas coisas assim, porque a Bíblia diz que se nós não fizermos isso, nós vamos nos perder. Vamos. Né? Vai no piloto automático. É bem isso. Você vai porque está indo bem. E eu sempre digo que tá bom as coisas. O bom é inimigo do ótimo, é inimigo do excelente, né? Queridos, é uma conversa muito simples, mas eu acho que sempre vale a pena, né, Yane? E a gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.